E hoje, o culto, se vocês olharem para cima, olharem para os lados aí, vocês vão ver que tem umas gaiolas. E o culto de hoje tem a ver com as gaiolas porque são os pecados que nos prendem. E eu vou falar sobre os pecados que nos prendem, amém? Pronto, eu tenho umas perguntas para começar. Primeiro eu vou perguntar, até que ponto nós somos livres? Até que ponto nós somos livres? Até que ponto nós podemos exercer o livre-arbítrio? E a outra pergunta é, será que existem gaiolas nos prendendo? Aqui no fato é com os pecados, né? Falando dos pecados. Que os pecados são que nos fazem ficar presos, nos fazem ter medo, nos fazem ter pensamentos ruins, fazem pensar que a gente é incapaz. E isso acontece muito nas nossas vidas. Biblicamente falando, o pecado te aprisiona e acaba fazendo você viver como se estivesse em uma gaiola. Entretanto, como diz em João 8:31, 32, dizia, pois, Jesus, aos judeus que neles creram, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui é uma das formas da gente conseguir se libertar dos nossos pecados, se libertar das gaiolas, se libertar das coisas que a gente vem fazendo. E a verdade é Jesus. Jesus disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, um dos caminhos para a gente conseguir essa libertação dessas gaiolas é Jesus Cristo. E entendemos que a gaiola representa a barreira que o pecado te impõe, ou seja, te impede de ser livre. Você jamais viverá o sobrenatural de Deus enquanto estiver preso. E lembrando aqui, né? A prisão vem de quê? Até que pontos nós somos livres? Será que existe gaiola nos prendendo? Essas são as perguntas. E aí, obrigado. Valeu. Vou só beber um pouco d'água, galera, que tô... Valeu, João. Pronto. Entendemos que a gaiola representa a barreira que o pecado te impõe, ou seja, te impede de ser livre. Aí, tem uma analogia da gaiola, que tem uns pássaros, com os pássaros, né, que eu fiz. E, diferentemente de um pássaro, nós temos a opção de escolher sair da gaiola ou permanecer nela. Nós temos a opção de sair da gaiola. Nós temos a opção de dizer não ao pecado. Nós temos a opção de olhar e ver uma saída. Então, glória a Deus, amém? Pronto, eu separei a palavra aqui em duas partes. Eu separei aqui o primeiro tópico. Primeiro tópico, eu vou falar sobre as hashtags dos devocionais. Nos devocionais a gente falou sobre gaiolas também. A gente falou sobre as gaiolas que nos prendem. E tem vários tipos de gaiolas que foram falados nos devocionais. Primeiro, eu quero que alguém veja para mim a gaiola número 4, da esquerda para a direita. Alguém pode ver aí para mim? Pode ler aí, Lilian, o que está dizendo? A hashtag? Voa passarinho. Pronto, tem a ver com a analogia que eu estou falando agora. E aí, quer dizer o que? A gaiola da escravidão. Isso aqui quem fez foi o Gabriel. Alguém acompanha o devocional aqui? Alguém acompanha? Pronto, vamos lá. Hashtag voa passarinho. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso quer dizer que, com Jesus, você muda de patamar. Você passa de escravo para irmão. Um exemplo disso é Onésimo. Alguém conhece a história de Onésimo aqui? Alguém leu o livro de Filemon? Pois eu vou explicar. No livro de Filemon, é uma carta que Paulo escreveu para Filemon. E Filemon era um líder religioso. Filemon tinha um escravo que se chamava Onésimo. Onésimo simplesmente fez alguma coisa, o enganou, o traiu, fez alguma coisa ruim para ele, né? E aí, a partir disso, ele fugiu. Tendo essa fuga dele, ele veio a conhecer logo quem? Paulo. Conhecer Paulo. E aí ele acabou se convertendo. Nesse caminho, Paulo conhecia Filemon, porque Paulo tinha encontrado Filemon em Colosso, que era em Efésio também, que era um filho dele espiritual. Havia se convertido com Paulo. E aí Paulo, conhecendo Onésimo, tendo convertido ele, sendo filho espiritual, Paulo faz o seguinte: Paulo escreve essa carta de Filemon, que é só um capítulo. É um simples capítulo, mas quer dizer muita coisa. Amém? Paulo escreve essa carta e diz assim,
Paulo escreve essa carta para Filemon, perdoar Onésimo e acertar ele como irmão. Porque na Bíblia nos diz que a gente tem que se tratar como irmãos, independente de tudo. Lá em 1 Timóteo fala que nós devemos tratar, se nós formos escravos, como diz aqui, né, a gaiola da escravidão, mesmo assim, com o próximo, com o seu servo, né, no caso, ou com o seu líder, no caso, o seu servo tem que servir ele como irmão em Cristo. Então tem que ter essa unanimidade de que irmãos em Cristo é diferente de servir, é diferente de só ser servo. Então ele tem que servir mais ainda, isso diz em 1 Timóteo. Mas aqui eu vim falar que Paulo diz assim, Filemon, 17 e 18. Pode botar aí, Filemon, 17 e 18? Por favor. Pronto. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. 18. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Então, Paulo mandou uma carta para Filemon, dizendo para pôr na conta dele tudo que Onésimo fez, que paga as dívidas de Onésimo. Então, eu queria que vocês fizessem uma coisa que vai ser bem engraçada. Vocês fizessem assim, bote a mão na cabeça assim. Bote a mão na cabeça assim. Agora vocês vão... Quando vocês entenderem, vocês vão fazer assim, ó. Certo? Pode ser? Combinado? Só quando entender. Entendeu? Entendeu? Aí, isso. Ó, uma analogia breve. Quem foi que também pagou as nossas dívidas? Quem foi que nos tirou da escravidão? Estão entendendo? Eu acho que algumas pessoas entenderam. Então pensa assim, ó. Pensa assim. Onésimo somos nós. Onésimo somos nós, escravos, certo? Amém? Não, galera, a gente não é escravo, não. Brincadeira. Onésimo somos nós. Jesus seria Paulo. Só que Paulo pagou com dinheiro, Paulo pagou com finanças, Paulo pagou com palavras. Filemon devia Paulo. Então é diferente, Jesus pagou com sangue. O Cordeiro de Deus viu o pecado, tirou o pecado do mundo. E Filemon, lógico que não é, mas sendo Deus, né? Aceitando essa carta. Então, isso aqui é muito forte, velho. Isso aqui é muito forte. A gente já está no discipulado, o Gessé comentou sobre isso. A gente falou sobre isso. Foi muito bom. E eu tive a mesma reação que vocês. Pois é, lá em Gálatas 4:7, fala assim, ó. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Assim que já não é mais servo, mais filho, e sim és mais filho, e sim és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Pronto, e tem agora, segunda gaiola, segundo dia, segundo devocional. Gaiola do julgamento. Pode ver a hashtag do número 1 aí, Rebeca? Abram seus olhos. Pronto, essa aqui quem fez foi a Rachel. Cadê a Rachel? Acho que a Rachel tá lá dentro, né? Amém. Essa quem fez foi a Rachel. Deixa eu tirar aqui que molhou aqui. Pronto, abram seus olhos. Essas hashtags são como se fossem alguns conselhos para vocês saírem dessas gaiolas. Para vocês não se prenderem a essas gaiolas. Para vocês terem um discernimento e vocês terem pelo menos aqui, ó, gaiola do julgamento. Vai fazer o quê? Abram seus olhos. Gaiola da escravidão foi o quê? Voa passarinho, não é? Então, vamos na gaiola do julgamento. João 8:1. João 8:1. Jesus, porém, foi para os montes das oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida
surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Presta atenção agora. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então Jesus não deu muita bola para isso. Inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E aí, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então é a parte para ficar de olho no julgamento, né? Aí vem aqui. Ao lermos o texto, percebemos que, além do olhar de julgamento dos acusadores, o que deve ser combatido nessa gaiola, eles insistiram em perguntar para Jesus o que fazer com aquela mulher. Então, Jesus inclinou-se, quando ele falou, Jesus inclinou-se, não ligou, porque sabia que viria um julgamento. Então, muitas vezes assim, quando a gente está de boa aqui na igreja, por exemplo, ou em algum canto, eu vou dizer um canto de fora, né? Porque na igreja é mais complicado. Mas quando há um irmão que vem lhe fazer um julgamento, normalmente o que é que Jesus fez? Jesus não ligou. Jesus ficou na dele, não foi? Então, é normalmente o que a gente deve fazer. E ao mesmo tempo, a mulher ficou calada. A mulher ficou calada. Estavam acusando ela e a mulher ficou calada. Então, aos olhos de julgamento deles, a mulher ficou calada. E quem foi o advogado dela? Jesus. Porque Jesus que é o nosso advogado. E ele sempre será. Amém? Pronto, agora vamos para a terceira gaiola. Gaiola mental. É a terceira ali. Tem como ler aí, Pablo? Mentalidade celestial, hein? É de Samuel essa aqui. Falando no Samuel, eu quero falar antes um testemunho sobre o meu encontro. Vocês gostam de testemunho? Contar um testemunho sobre o meu encontro, mas é uma coisa bem leve, sabe? Não é uma coisa tão inusitada assim. No começo do meu encontro, eu estava muito retraído, sabe? Estava muito na minha, e aí eu vi a galera chorando, e vi o pessoal se acabando e tal, e tipo, velho, o encontro é tremendo, só pra avisar, né? Quem já foi aqui no encontro, levanta a mão. O encontro é? O encontro é tremendo, galera. E tipo, eu tive um momento que eu pensei que eu não estava conseguindo entrar em conexão com Deus, não estava conseguindo ter um momento, sabe, um momento íntimo. Normalmente você vai orar e você procura um momento íntimo, procura ter a presença de Deus e você não consegue. Simplesmente não consegue. E, querendo ou não, eu estava numa gaiola ainda. Entendeu? Então eu orei bastante para Deus e pedi um versículo. E aí o versículo foi... Bota aí 1 Samuel 17:17. 1 Samuel 17:17. Não sei se o Jessé lembra disso. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, leve-os depressa a seu irmão no acampamento. Isso aqui foi um versículo só que eu orei bastante e fui abrir a Bíblia e falei: Deus me fala por um versículo aí. Isso aqui, eu vou contextualizar. Isso foi quando Davi, já, se não me engano, havia sido ungido por Samuel já. Tem Samuel e tem Jessé na história, né? Já havia sido ungido por Samuel. E Davi estava entregando comida para os irmãos na guerra. E isso quer dizer o quê? Que ele foi submisso e que ele foi totalmente... ouviu a palavra do seu pai, Jessé, e foi direto para lá fazer, né? E na época eu já era discípulo do Jessé, né? Jessé já era meu líder. Então, qual é a possibilidade de eu encontrar na Bíblia um versículo que já tem o nome de Jessé, assim? Aí eu já achei engraçado, mas não achei muita coisa, né? E aí, a parte de Samuel. Eu chamo Samuel do cara da confirmação. Pelo menos para mim. Para mim, ele é o cara da confirmação. Teve um dia aqui
depois do encontro, né, e tal, eu cheguei aqui, o Gessé pediu pra gente, cada um pega uma cadeira, bota na frente e ora como se Jesus estivesse na sua frente. Ora como se Jesus estivesse com você ali. E aí eu comecei a orar para Jesus e nessa hora eu estava orando bastante e tal, estava chorando e tal, e pensando nos meus pecados. Estava muito triste, estava com raiva de mim por continuar pecando. E aí, Samuel, como é o cara do confirmamento, estava sentado aqui, eu estava ali. Aí ele chega do nada, bate no meu ombro e fala assim: irmão, Hebreus 8:12. Bota isso aí pra galera ver. Hebreus 8:12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Loucura! Eu olhei para esse cara, eu li o que ele me mandou e não entendi nada. Não entendi nada. Eu não sabia o que fazer mais. Não sabia mais. Eu estava ali. Eu estava tipo, Senhor, beleza. E aí, voltando aqui, né, para a hashtag dele, que é mentalidade celestial. Lá em Atos 23:1, Paulo fala assim, ó: fitando Paulo os olhos no sinédrio, que era o conselho da época, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Isso quer dizer muito da mentalidade celestial, né? Devemos ter a boa consciência de uma mente voltada aos propósitos de Deus. Essa gaiola mental te prende à realidade terrena e não te deixa sonhar com a eternidade. Todo o seu foco é voltado para a terra, para as coisas civis. Um exemplo disso que eu vou dar é do meu trabalho. Vou dar um exemplo do meu trabalho. Para quem não sabe, eu não estou fazendo um merchan aqui não, viu, Gessé? Desculpa aí. Mas eu trabalho numa hamburgueria, trabalho na Los Bravos, inclusive o Joe está lá, se estiver me assistindo, amém. E ultimamente, assim, no meu trabalho eu venho me cobrando muito, sabe? Me cobrando muito, a gente é novo, a gente está começando agora, e eu venho me cobrando muito, que eu tenho que fazer isso, me preocupando com as coisas civis, me preocupando com a parte de sabe, ter o meu, de conseguir tirar alguma coisa. Ultimamente a gente não está conseguindo tirar tanto, mas eu estava muito nessa expectativa. E eu acabei esquecendo um pouco das coisas espirituais. E o mundo espiritual rege o mundo natural, é o que a gente sempre diz, amém? E aí, eu estava por muito tempo, eu passei, por esse mês, né, e tal, passei indo atrás e me esforçando e correndo e tudo, e deixando de vir tocar aqui, ficando triste por isso, e deixando de vir, abdiquei dos meus domingos, eu só consigo vir nos sábados, e tem dias que eu consigo abrir mão, tem dias que eu consigo sair. Hoje, por exemplo, a gente está aberto, mas eu disse pro Joe, eu tenho uma responsabilidade, o Biel me deu uma responsabilidade, Deus me deu uma responsabilidade, e disse: eu não abro. Eu nunca ministrei. Eu nunca ministrei nem em célula. Então, eu vim aqui e falei: ó, é isso aí. Que nem o João. O João Negro, agora é o João Branco. Que nem o João, velho. E é isso aí. É ir pra frente e aceitar, entendeu? Então, essa parte, agora, eu me livrei dessa gaiola. E vim para a parte espiritual. Vim dar um alimento para vocês. Vim também receber o alimento que... não é só dar o alimento isso aqui é receber. Não sabe disso. A gente sai daqui... Eu nem sei como é que sai daqui, eu estou falando, mas... A gente sai daqui como se fosse... Eu já estou me sentindo leve já, eu comecei nervoso, assumo. E vamos ali para outra gaiola, hein? Gaiola da incapacidade. Alguém pode ler a gaiola 5? A última aí? Só vai, pronto. Só vai. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus.
Diante do chamado de Deus, Jeremias alegou ser incapaz. Nesse devocional, a Thalita falou sobre Jeremias. E Jeremias é um livro que eu estou estudando com o Arthur, que eu estou cuidando do Arthur. A gente cuida de 13, a gente tem o discipulado, tem uns 12, já tem uns 12, e a gente tem uns 3, e o pessoal também da MIS e tudo. Então, a Thalita falou sobre Jeremias. Aí, Jeremias alegou ser incapaz, sentiu medo de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Para quem não sabe, Jeremias, filho de Uquias, não é aquele Uquias, e foi sacerdote de Anatote, certo? E, tipo, na época dele, também haviam dois profetas, ele era um profeta de nações, e Deus o fez profeta de nações. Então, quando ele fala assim, quando ele alegou ser incapaz de ter medo, ele fala assim, ó. Ele falou assim, ó. Ele disse que era um menino, disse que era muito novo. Para quem não sabe, o profeta Jeremias, quando ele recebeu a primeira mensagem de Deus, ele tinha em torno de 12, alguns estudiosos dizem de 12 a 17 anos. Então, imagina aí, você de 12 a 17 anos, Deus chega para você falando que você vai ser profeta de nações. E você tem que ir para Israel, tem que falar para Jerusalém e para Judá sobre profecias. E Deus dá para ele o quê? Deus dá 2 visões para ele. A primeira, eu vou deixar um pouco de lado, eu vou falar sobre a segunda. Deus diz que do norte ele vê uma panela cheia d'água borbulhando. E do norte viria destruição. E aí, Jeremias já recebe essa, né, de Deus, recebe essa visão. E aí Deus fala, do norte vai vir destruição. Do norte vai vir, no caso era Nabucodonosor, o exército babilônico. E aí do norte vinha destruição. Então Jeremias Deus deu a tarefa para Jeremias para poder profetizar sobre nações. Profetizar para Jerusalém e profetizar para Judá. Então, um menino novo, que falava que tinha medo, que sentia medo, e Deus foi lá e falou para ele, vai. Como em Josué diz, eu não te mandei? E aí, eu pensei, tipo assim, quando Deus falou isso para ele, eu estava pensando em hoje, né? Tipo, como é que eu vim parar aqui? Hoje eu estava simplesmente merendando tranquilamente em casa, pensando já nas coisas que eu ia fazer e tudo, sobre as coisas do trabalho e tal. E aí o Biel me liga, de boa, aí, assim, já de primeira, já na videochamada, e fala assim, ei, fazendo o quê? Eu tô comendo. Quer dar a palavra? Aí eu, macho, eu falei, cara, vamos lá, eu quero. Aí ele me mandou a palavra e tal, e eu tive o quê? A gente chegou aqui que horas, Paulo? 3h30, 4 horas, foi? Eu recebi a palavra 9 horas da manhã. De 9 para 3 da tarde, dá quantas horas aí? 45 horas, né? Exatamente, acertou. E eu tive só esse tempo, velho, para ver essa palavra todinha aqui, para estudar e tal. Graças a Deus que eu estava vendo Jeremias, eu já vi sobre Filemon, a gente já estudou Filemon. Então, o que eu quero dizer com isso agora? Que o devocional, velho, é super importante. Se eu não tivesse feito devocional, se eu não tivesse acompanhando, se eu não tivesse feito discipulado, se eu não tivesse buscando, eu não tinha conseguido estar aqui agora. Eu não conseguia estar aqui para falar alguma coisa para vocês, para ter algum respaldo de alguma coisa, né? Então, busquem, galera, busquem. Assim como foi dado a Jeremias, ele também não esperou. Ele teve medo. Mas Deus falou para ele que estava com ele. Deus falou para ele que desde o ventre de sua mãe, ele já havia o escolhido. Então, depois fala para ele assim, olha, ponho-te neste dia, Jeremias 1:10, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Isso aqui, no caso, claro que ele estava falando sobre as nações, que ele ia profetizar, né? Deus iria destruir, como
panela fervendo que vinha do norte, o exército, Deus iria destruir. Mas por que Deus iria destruir esses locais? Porque eles estavam sendo idólatras. Eles tinham esquecido de Deus. Eles estavam vivendo uma vida mundana. Ele tirou o povo da escravidão. E o que é que o povo deu para ele? O pecado. Então, o povo estava vivendo numa gaiola. Todas as pessoas estavam vivendo numa gaiola ali. Não era só um. E o Deus que eles estavam cultuando era Baal. Deus Baal. E aí, nessa idolatria, eu consigo levar também esse versículo aqui para o lado pessoal. Eu queria levar esse versículo aqui para o lado pessoal. Olha isso aqui como se fosse assim. Você é a nação. Você está em pecado. Certo? Você é a nação, você está em pecado. Vem as coisas do mundo, te derruba, arranca as tuas coisas, tira um familiar teu, te bota nas drogas, te pisa em todas as áreas, financeira, relacionamento, qualquer uma. E aí, Deus te diz assim, que isso vem para te destruir, isso vem para te triturar mesmo, para te maltratar, para depois ser plantado e edificado alguma coisa por você. Glória a Deus. Então, nisso aqui eu levei para o lado pessoal. Tipo, ultimamente, eu estou passando por esse processo de ser arruinado, derrubado, destruído e pisado muitas vezes por coisas que estão acontecendo na minha vida. E uma das coisas, o Paulo me substituiu no encontro porque eu caí de moto, eu sofri um acidente. Passei um tempo em casa e tal. E teve um devocional do grupo que eu não consegui fazer, que eu achei que seria um desses. E eu não consegui fazer, porque na manhã eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer na bacia e câncer na coluna. E aí eu fiquei muito arrasado, sabe? Fiquei muito triste, fiquei muito arrasado. Pedi desculpa pro Gessé e tal. Mas você falou de boa e tal. Pode ficar tranquilo. E aí, ontem, eu recebi a notícia que minha avó tá para morrer já. Recebi a notícia que minha avó já tá para morrer. Minha avó recebeu alguns dias, assim, bem dizer, de vida. E, ultimamente, sabe, tá bem difícil. E eu vim aqui hoje, é realmente uma superação para mim. Eu precisava disso. Eu precisava também passar isso para vocês. Fui conversar com o Gessé, precisava conversar com ele. Falei para meus pastores, entraram em oração por mim, oraram pelo meu pai. Agora que eles estão sabendo da minha avó. Amém. E tem muita coisa acontecendo, velho, em todas as áreas da minha vida. Pode pensar aí. E eu sei que isso acontece com vocês, entendeu? Então pensem que isso é para plantar alguma coisa, para edificar vocês, para levar vocês para o céu, velho, levar vocês para algo divino. Glória a Deus, amém? Amém? Agora eu quero falando sobre a incapacidade, queria falar um pouco sobre o medo, né? O medo com os olhos do mundo, na parte psicologicamente falando. Medo é uma forma da emoção humana, da gente evitar alguma coisa, que a gente vê que é ruim. Por exemplo, eu vejo esse pedal aqui e digo que... Pedal, eu esqueci o nome disso aqui. Tripé, falei pedal. Eu vejo esse tripé aqui, esse tripé de alguma forma, ele me dá, tipo assim, é como se fosse me ferir de algum jeito, ele pode me ferir. Mas aí eu tenho um medo, e o medo me afasta disso. O medo me afasta desse tripé. Então, é nossa forma humana de compreender que ali a gente vai morrer, entendeu? Dali a gente vai ter um perigo aqui. E eu quero falar também, ele é essencial, né? É uma resposta de sobrevivência automática. Eu quero falar agora com os olhos espirituais, o que é o medo, sobre o medo, né? O que Deus nos diz sobre o medo. Ele diz assim, ó, para Jeremias, no caso: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se Deus está contigo e põe as palavras na tua boca, por que vocês têm medo? Por que vocês têm medo? Por que vocês não agem? Por que quando há oração, não há ação? Porque a gente só pensa. Se vocês vão parar para pensar, né? Agora a gente só pensa, né? Mas, velho, tipo assim, muitas vezes o medo é imposto na gente, a gente tem a oração, a gente tem a palavra, a gente tem a arma, a gente tem a Bíblia, a gente tem a arma, a gente tem o que fazer, a gente tem a instrução. A Bíblia não está lá para dizer palavrinhas bonitinhas. Eu também não estou aqui para dizer palavrinhas bonitinhas. Eu venho demonstrar o que está passando na minha vida como testemunho para fortalecer. Não são coisas bonitas. Não são coisas bonitas, acontecem coisas bonitas, lógico. Ser cristão é isso. Ser cristão é quando você temer, você saber que Deus está contigo e Deus vai botar a palavra na sua boca. E Deus vai te falar o que dizer. E Deus vai olhar e vai cuidar de ti e vai botar a mão sobre você. Independente de onde você esteja, independente da sua crise, independente do seu choro. Amém? Às vezes o inimigo tenta colocar na nossa mente que somos incapazes de exercer nosso ministério e que a barra é pesada demais. Mas não desanime, pois foi Deus quem te colocou aqui, Ele não vai te desamparar. Glória a Deus. E aí eu quero falar sobre a do Arthur agora, gaiola da incredulidade. Fala, Arthur. Gaiola 2 agora, essa aqui, ó. Pode ver aí, Yasmin. Sai de mim, incredulidade. Boa, hein, Arthur? Sai de mim, sai de mim. Esquece. Hebreus 11:6. Agora eu quero que alguém leia. Hebreus 11:6. Alguém pode ler para mim? Hebreus 11:6. Eu vou esperar a Yasmin. A Yasmin está abrindo ali. A gente conversou um dia desse sobre Hebreus. Eu acho que ela já sabe muito. Hebreus 11:6. Começa, ora. Pode. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos todos ler juntos? Sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há recompensa, amém? Glória a Deus. Galera, há recompensa, velho. Há recompensa, é só crer, é só buscar. É só buscar, Deus nos dá. Ele tira a incredulidade, então a gente tem que ter a fé. Dessas coisas foi um conselho que minha mãe me deu quando a gente soube disso tudo, né? Dessa barra que a gente estava passando. Que ela me disse que a fé é esperar no Senhor, né? Que a fé é você confiar, a fé é você deixar nas mãos de Deus, é que a gente sempre fala, né? Tá nas mãos de Deus. Às vezes a gente fala no desespero. Aí a gente deixa, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, porque sempre esteve. Não é da nossa força, nunca será na nossa força. A gente pensa que a gente vai atrás, a gente insiste, a gente luta, a gente faz de tudo, mas sempre é da vontade de Deus. Sempre Deus vai nos usar, né? Vai fazer o caminho certo. A gente tem um livre-arbítrio e vai por caminhos tortuosos.
Mas Deus sempre mostra, Deus sempre diz, Deus sempre bota alguém, Deus sempre diz alguma coisa, Deus sempre bota uma mensagem. Sempre um devocional. Quem aqui que faz o devocional e o devocional não fala com você? Quem é que lê a Bíblia aqui e um versículo não fala com você? Praticamente qualquer versículo, né? Não fala, João? Não fala? Poxa vida, estragou tudo. E agora? Galera, eu acho que acabou a palavra. Pronto. A incredulidade é um pecado que combatemos por meio de jejum e oração, tal como ensina Jesus em Mateus 17, 21. Quem é que está em jejum e oração? Ultimamente? Hoje, quem está em jejum e oração hoje? Quando é que para vocês um jejum e oração não funcionou com alguma coisa? Já teve, já? Já teve, Paulo? Não? Jejum e oração fortifica, não é? Fortalece. Então, quando ele ensina em Mateus 17, 21, ele está falando aqui do momento que tinha uma pessoa endemoniada, e essa pessoa endemoniada, os discípulos estavam tentando tirar o demônio da pessoa, estavam tentando e não conseguiam. Então, sai de mim incredulidade. Por quê? Porque quando Jesus chegou e retirou, já falou, caiu por terra e tal, e pá, saiu o demônio. E aí os discípulos foram para ele e perguntaram, por quê? Qual era o tipo de casta que estava nesse demônio? Qual era o tipo de casta desse demônio, né? E aí Jesus fala, a casta desse demônio só é retirada com jejum e oração. Mas Jesus não estava falando do demônio que estava no cara. Jesus estava falando do demônio que estava nos discípulos. Amém? Então, só com jejum e oração, a gente vê aqui o quão é importante para tirar a incredulidade da gente. Às vezes você está mal, às vezes eu estou mal e faço um jejum e oração. Eu fico bem, ó. Eu fico bem. Eu sei o que fazer. Parece que eu sei para onde ir e tal. E é muito forte porque você consegue se conter em algumas situações, determinadas situações. Lógico, a gente não é de ferro, né? A gente é de carne. E sempre a carne pende para um lado. Mas a gente sempre busca, né? A gente sempre busca jejum e oração para isso. Então, amém, né? Primeira parte compreendida com sucesso. Vocês podem fechar os olhos no momento para eu fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que em cada coração que esteja sendo feito, Senhor, esteja sendo feito da Tua vontade, Senhor. Que todas as gaiolas que prendem, todos os pecados que nos fazem ficar nessas gaiolas, que nos fazem ser dessa gaiola, saiam de nós, Senhor. Que saiam de nós, que a incredulidade saia de nós, que todas as coisas que a gente pense, que a gente julga, saia de nós, que todas as coisas que a gente sente medo saia de nós. Todas essas coisas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cada um que esteja aqui, Senhor, que esteja recebendo essa palavra, Senhor, eu peço que em cada coração seja liberto, Senhor. Que essa palavra seja uma chave no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço. Eu suplico, Senhor, que nos nossos corações sejam cada vez mais livres. Que a gente saiba também exercer o livre-arbítrio, Senhor. Em nome de Jesus, desde a hora eu te agradeço. Agora vamos ter uma segunda parte. Segunda parte, né? Glória a Deus. Segunda parte. Eu quero ler João 8:31 de novo. Certo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive em pecado, vive pecando, é escravo do pecado.
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus. Amém. Engraçado aqui que o povo ainda fala assim: nós somos filhos de Abraão. Como nós somos escravos? Se nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos libertos. Galera, se você peca ainda, você é escravo. Eu sou escravo, você é escravo. Todo mundo aqui é escravo. Se a gente peca ainda. Todo mundo está preso se a gente peca ainda. O que é o pecado? O pecado, eu faço analogia com o pecado como se fosse um vício. Vou dar um exemplo meu. Eu usei bastante droga. Mas eu não usei pouca, não. O Arthur sabe. Pergunta pra ele. Quem quiser saber depois, ó, do meu passado aí, mas não quero saber, não. Então... eu fui muito liberto disso, velho. Eu fui liberto disso. Então, eu conheci a verdade quando eu cheguei num caminho de Deus, quando eu cheguei no caminho de Jesus. Assim, eu conheci o que é ser liberto. O que é ser liberto de verdade? O que é sabe? O que é me desprender? Eu estava conversando com... Não sei se era com o Joe que eu estava conversando isso. Mas eu falei com ele assim: ei, velho, vamos ver Ah, não, eu falei assim: tem gente que pensa que nós cristãos somos presos, né? Que a gente está preso, que a gente só vive isso aqui, porque a gente tem que fazer, e a gente está preso a isso aqui, fadado e tal. E aí eu falei pra ele: aí, velho, se uma dessa galera aí tentar ficar uma semana sem falar palavrão, uma semana só sem falar palavrão, tu acha que elas conseguem? Você já acha que elas conseguem? Ficar uma semana sem... uma semana só, sem se prostituir, sem se masturbar, sem, sei lá, fazer um mal a alguém. Tu acha que eles conseguem? Isso é fácil ou é difícil? É difícil, não é? É muito difícil, velho. E a gente está aqui conseguindo, né? Tentando todo dia, porque é como eu digo, é como um vício. No meio do vício, chamam os viciados de adictos. Por que adictos? Porque eles nunca mais são, tipo... eles não são ex-viciados, entendeu? Se tiver uma recaída, eles têm uma recaída. Eles voltam a pecar. Assim é a gente. Se você fizer uma analogia breve, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, velho. A gente tem que vigiar muito. E nisso aqui torna-se nítida a cegueira espiritual que o pecado ocasiona em nós. Acabamos perdendo o senso de liberdade, pois achamos que somos livres, mas existem várias gaiolas ao nosso redor. Aquele negócio, né? Eu sou da igreja. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou da igreja, sou do louvor. Eu toco com a Dura cantando. O Gessé tá tocando bateria comigo. Eu faço devocional. Olha, eu dei a palavra. Mas se eu continuar no pecado, eu sou pecador de qualquer forma. Eu sou escravo de qualquer forma. Não tem, eu faço isso, eu faço aquilo. Não existe isso. Não existe isso, velho. Galera, eu recebi um comunicado aqui muito importante. Quem não se batizou aqui ainda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amanhã 9 horas, né? Amanhã 9 horas na casa do pastor. Na rua Doutor Francisco Araújo, 190. Todo mundo pode? Pronto. Quem não se batizou, pode ir nesse endereço. Fala comigo aí, fala com o pastor, fala com a Mísia, fala com o Gessé e vai e se batiza, certo? Quem tiver vontade... Quem é que tem vontade aqui? Quem não se batizou e tem vontade? Tem vontade de se batizar? Vai, tu vai batizar amanhã, né? Amém. Glória a Deus, então. É isso aí, a nova mulher. Vou falar agora de... Continuar, né? Mais 3 tipos de gaiolas. Isso aqui, lembrando, galera, que essa parte aqui... O Biel separou isso aqui, viu? Essas 3 gaiolas aqui são deles. Ele botou aqui e tal... E eu estou passando aqui para vocês. Que é a gaiola do sentimento. Gaiola do sentimento. Está ligada aos relacionamentos pecaminosos.
Um relacionamento pecaminoso, ou seja, que te prende, é todo aquele relacionamento que te afasta de Deus. Simples. Aqui entram amigos, colegas de trabalho e principalmente a esposa, marido ou namorado. Veja na história de Sansão. Na história de Sansão, por conta de uma mulher, Sansão perdeu tudo. Sansão perdeu a unção de Deus. Por conta de uma mulher. Então, a parceria cristã tem que ser muito firme. Não tem que unir corpos. Parceria cristã. Quem é que namora aqui? Levanta a mão. Tu conhece. Pronto. Véi, para vocês que namoram, ou para vocês que pensam em namorar, é muito importante a gente conseguir discernir a parte que nos leva para Deus e a parte que nos tira de Deus. Tudo que nos tira de Deus é ruim, certo? Amém? Tudo que nos tira de Deus é ruim. E se uma pessoa te afasta de Deus, entendeu? Uma pessoa próxima a você, uma pessoa que era para estar te aproximando de Deus. Em 1 Coríntios fala muito sobre isso. 1 Coríntios 7. Fala sobre o casamento, né? Fala que se você está sozinho, Paulo disse, como a gente conversou hoje, eu e o Paulo disse, se você está sozinho, por mim, continue sozinho. Esse é meu conselho. Continue sozinho. Esse é meu conselho. Então, esse é o conselho de Paulo. Agora, o conselho de Deus, que tem na Bíblia, é que se você tiver com alguém, para não entrar em pecado, você case. Você se case logo. Se você vê que é uma pessoa para a sua vida, né, Cleângela? Se você vê que é uma pessoa para a sua vida, né? Né, Fran? Se você vê que é uma pessoa para a sua vida, você case-se logo. Você tem um discernimento e tem um entendimento que essa pessoa não pode te afastar de Deus. Se ela estiver te afastando de Deus, é errado. Se estiver te tirando disso, estiver te levando ao pecado, é errado. Então, preste atenção nisso, homens e mulheres. Amém? Ó. Se o seu sentimento te prende e faz você perder tempo com Deus, ou não é a hora certa, ou não é a hora certa, ou não é a pessoa certa. Se o seu sentimento te prende e faz você perder tempo com Deus, ou não é a hora certa, ou não é a pessoa certa. Então, de duas, uma. Só tem duas possibilidades. Ou não é a pessoa certa, ou não é a hora certa. Então, devemos ser posicionados e confiantes para sairmos dessa gaiola. Gaiola sentimental é bem difícil. Mexe com o emocional, carne emocional, sentimental, vontade de pecar e tal, vontade de estar junto, essas coisas. Acontece. Aí outra gaiola aqui que ele separou. Muito boa essa aqui. Eu lembro do Gessé e lembro da Lilian. Aí vai ter uma hora que eu vou falar aqui, a Lilian vai ter que falar procrastinação. E aí, pra quem não sabe, é porque o Gessé estava dando uma palavra lá em casa, né? Aí a gente já sabia a palavra todo dia. Só que tinha gente nova, né? Aí a Lilian, ela gosta da Rolanda, estava lá. Ela gosta muitas das palavras do Gessé, sabe? Ela sabe quase tudo, decorado. O Gessé estava dando uma palavra e ele falou assim, velho, tem um pecado que a gente faz muito, que tem a ver com isso aqui, inércia, né? A gente, e não sei o que, ele falou uma coisa bem bonitinha, né? Uma frase bem bonitinha para chegar no final e falar, aí ele, aí a Lilian. O Gessé olhou assim e falou, macho, eu queria falar. Eu preparei bem direitinho para chegar num ápice assim, procrastinação. E foi muito engraçado isso. Essa parte é da gaiola do medo e da inércia, está ligada aos hábitos pecaminosos. Para quem não sabe, cientificamente falando, para a gente ganhar um hábito, para vocês entenderem isso, é bom isso aqui, ou é ruim, depende de vocês. Para vocês pegarem um hábito, demora exatamente, mais ou menos, né? Não vou dizer exatamente, 21 dias para pegar um hábito. Acorda todo dia assim de manhã e, sei lá, lê a Bíblia. Só vira um hábito depois desses 21 dias. Então é um hábito que se você não fizer, você vai começar a ver que tem alguma coisa estranha.
Mas, tipo, eu dei um exemplo da Bíblia. A Bíblia, quando a gente fica sem ler, fica tudo estranho, fica tudo complicado, tudo estranho, a gente fica mal. Eu fico mal. Quando eu me acidentei, eu não conseguia mexer o dedo, né? Aqui, ó, como tá aqui, ó. Já tá bem melhor já. Eu tô branco agora de verdade, mais branco. Por conta das feridas e tudo. E eu não conseguia digitar. E eu tava muito mal, velho. Não conseguia digitar. E não tava conseguindo também ver alguma coisa, que eu tava meio assim e tal, por conta do que tinha acontecido. E aí eu fiquei um tempo sem fazer devocional. Aí velho, tá alguma coisa estranha. E eu me sentindo mal. E aqui vai dizer o quê? Vamos lembrar da parte, né? Vamos voltar aqui, que eu fugi um pouco do assunto. Está ligado aos hábitos pecaminosos. Devemos voltar nosso olhar para a história de Nicodemos. Por muito pouco, Nicodemos não se tornou discípulo de Jesus. Para quem não sabe, Nicodemos era um homem bem rico na época, que chegou a conversar com Jesus. Tem até aquela conversa famosa, né? Todo mundo sabe sobre a parte do batismo, sobre nascer de novo. Nicodemos fala, vou ter que entrar na barriga da minha mãe novamente e nascer, né? E aí, Nicodemos tinha tudo para ir com Jesus. Tinha tudo. Mas ele ficou na inércia e ele ficou com os hábitos dele, com as riquezas. Ele escolheu essas coisas, então ele teve uma escolha. É o que a gente tem também, a gente tem uma escolha. A gente tem a escolha de sair da inércia. A gente tem uma escolha de sair disso. A gente tem uma escolha de sair desse hábito, de construir novos hábitos. Então, construam novos hábitos com a palavra, com a Bíblia, com tudo. Certo? E aí eu quero ir aqui para a gaiola do pensamento. Quem é que está comigo ainda aí? Glória a Deus! Amém. Gaiola do pensamento. Está ligada a uma mente pecaminosa. Quando os seus pensamentos te levam para um lugar onde não está Deus, tem algo errado. Já dizia o velho ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Um exemplo da mente vazia, eu já falei várias vezes, mas o acidente, né? Eu fiquei um tempão assim, sem fazer nada, totalmente no meu quarto e tal, mente vazia e tal, só pensando coisa ruim, impressionante, né? Como a gente só pensa coisa ruim quando a gente não está fazendo nada. Só tem pensamento autodestrutivo, só tem vontades ruins, sabe? É uma coisa que deixa a gente bem mal, me deixou bem mal, na verdade. E aí, a Bíblia fala que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Mateus 22:37. Ou seja, que os seus pensamentos sempre estejam voltados para Deus, pois uma mente vazia gera angústia e, consequentemente, uma prisão voltada para o pecado. Por isso, depressão, suicídio, ansiedade, medo e crises existenciais. Uma parte da minha vida, quando eu não tinha Deus, eu passava muito tempo sem fazer nada. Eu trabalhava, uma época eu trabalhei, mas antes eu não trabalhava, não buscava, entendeu? Eu acho que eu já tinha desistido, sabe? Eu já tinha deixado pra lá e eu tava só vivendo, tava esperando, não tava esperando a morte. Sabe o que é esperar a morte? Vocês já passaram por isso? Só esperar morrer assim mesmo. Só não ter esperança de nada. E aí, isso por conta que eu passava muito tempo sem saber, sem ter alguma coisa na cabeça, sem conseguir, sabe, fazer alguma coisa. E quanto menos eu fazia, mais eu tinha esse hábito e mais eu ficava. E mais os pensamentos vinham. Então eu tive depressão, eu tentei me matar, eu tentei suicídio, eu tive ansiedade, eu tive angústia, eu tive tudo isso. Tudo isso. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Só lembrando, Satanás está vagando e procurando mentes vazias para fazer morada e trabalhar. Eu queria finalizar dizendo que não deem lugar a esses pensamentos, né? E eu queria pedir para o Gessé a gente começar o louvor, né? E dizer para vocês, terminar com isso aqui, Viva Colossenses 3:1.
e 2. Levem para vocês, levem para vocês. Prestem atenção agora, prestem atenção. Preciso dar atenção de vocês. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Glória a Deus. Não pensem nas coisas da terra. Esqueçam. Esquece. Quem? Esquece. Faz assim. Esquece. Pronto, esquece. É isso aí. Vamos lá. Tu que vai tocar. Amém. Aí. Pois é, galera. Como é que tá a vida de vocês? Ótimo. Gostaram de hoje? Amém. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui, porque eu não tinha ideia, sabia nem como é que era, mas agora eu experimentei como é que é. E eu gostei bastante. Obrigado por terem me ouvido, viu? É nóis. Amém.